Eu queria fazer uma pergunta aqui para a mesa. Amém, glória a Deus. Vocês, por um acaso, conhecem Abraham Maslow? Já ouviu falar? Não conheço. Não conhece? Eu Esse também, nome não. eu também não conhecia. Olha só quem foi esse homem. Ele foi um psicólogo norte-americano conhecido pela teoria da hierarquia das necessidades humanas, ou a pirâmide Maslow. Foi um psicólogo de referência na psicologia humanista. Abraham Maslow nasceu no Brooklyn, nos Estados Unidos, no dia 1º de abril de 1908. Descendente de russos e judeus, viveu uma infância bastante infeliz e miserável, segundo o próprio. Para fugir da situação, Maslow refugia-se em bibliotecas. Ele começou a estudar muito, sobre a psicologia. Maslow cita o comportamento motivacional, que é explicado pelas necessidades humanas. Entende-se que a motivação é um resultado dos estímulos que agem com força sobre os indivíduos, levando-os à ação. Para que haja ação ou reação, é preciso que um estímulo seja implementado, seja decorrente de uma coisa externa ou proveniente do próprio organismo. Essa teoria nos dá ideia de um ciclo motivacional. Então Maslow começou a estudar sobre isso e ele viu, que para que haja, uma reação, para que haja uma ação e uma reação, precisa ter uma motivação para que isso aconteça, E quando esse ciclo motivacional não se realiza, sobrevém a frustração. Foi o que a gente já comentou aqui hoje. A frustração dos indivíduos, que poderá assumir várias atitudes. Olha só o que acontece quando a frustração vem. O comportamento ilógico ou sem normalidade, a agressividade por não poder dar vazão à insatisfação contínua, nervosismo, insônia, distúrbios digestivos, falta de interesse pelas tarefas ou objetivos, passividade moral, má vontade, pessimismo, resistências às modificações, insegurança, não colaboração, Então olha só o que tudo causa quando a gente perde a motivação. E a teoria de Maslow é conhecida como uma das mais importantes teorias de motivação. Para ele, as necessidades dos seres humanos obedecem uma hierarquia, ou seja, uma escala de valores a serem transpostos. Isso significa que no momento em que o indivíduo realiza uma necessidade, surge outra em seu lugar, exigindo sempre que as pessoas busquem meios para satisfazê-la. Pouca ou nenhuma pessoa procurará o reconhecimento pessoal, status de suas necessidades básicas, se estiverem insatisfeitas. Maslow apresentou uma teoria da motivação, segundo as qual as necessidades humanas estão organizadas e dispostas em níveis, numa hierarquia de importância e influência, em cuja base estão as necessidades mais baixas, necessidades fisiológicas ou básicas, e no topo, as necessidades mais elevadas, as necessidades de alta realização. Olha só os níveis que ele vai demonstrar. Os níveis a serem escalados por um ser humano, segundo Maslow, são: atender às necessidades básicas ou fisiológicas, atender às necessidades de segurança, atender às necessidades sociais ou de associação, atender às necessidades de status ou autoestima, atender às necessidades de autorrealização. Então, para uma pessoa, estar motivada, muitas vezes ela precisa de algumas necessidades básicas, Ela precisa de segurança, necessidades sociais, autoestima e realização de alguma coisa maior para a sua vida. A gente procura o melhor a cada dia, mas nem sempre nós conseguimos realizar, E de acordo com Maslow, as necessidades básicas constituem em sobrevivência do indivíduo.
a preservação da espécie, alimentação, olha só o que a gente precisa, alimentação, sono, repouso, abrigo. E as necessidades de segurança constituem-se na busca da proteção contra a ameaça ou privação, cuja fuga e o perigo. As necessidades sociais incluem a necessidade de associação, participação, aceitação por companheiros, de troca de amizade, de afeto, amor. E as necessidades de autoestima envolve a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social, de status, prestígios, né? A independência. E também as necessidades de autorrealização são as mais elevadas de cada pessoa, realizar os seus próprios potenciais de auto se desenvolver continuamente. Então, a pessoa precisa muitas vezes, né, Pastor Mauro e Hugo, para alcançar a motivação, né? Ela precisa ser amada, ela precisa ser bem recebida entre os amigos, né? Ela precisa ter alguns sonhos realizados, porque se nada disso acontece, a sua autoestima vai lá embaixo e a sua motivação, né, ela cai por algo abaixo. E ele, em resumo, apenas e tão somente quando uma necessidade for satisfeita, o ser humano terá necessidade da próxima. Muitas vezes a gente consegue realizar, né, algumas questões, mas logo vem algumas questões que precisam ser resolvidas de novo.